Olá, gente boa, boa gente, aqui é Ieda Martins e o nosso pedacinho do Brasil de hoje é diretamente da Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. Vamos dar um pulo em Barreirinhas, entrevistar a Josi da Revista, um bate-papo com o artista plástico Rivânio Santos e uma viagem no Museu do Reggae Maranhão. Seja bem-vinda, Josi, a Josi da Revista. Quem é Josi da Revista? Conta pra gente, seja bem-vinda ao Pedacinho do Brasil. Ieda, muito obrigada. Fico extremamente lisonjeada por esse convite, por essa conversa, pela sua visita, na nossa cidade. Quem é a Josi da Revista? Esse nome, inclusive, ficou, vamos dizer assim, um nome de guerra, um nome popular, por conta do primeiro projeto, que eu estreiei aqui na cidade há 9 anos atrás, que é a revista Local Mania. Eu não era empreendedora, eu não trabalhava na área da comunicação, E veio de um desejo muito íntimo e pela paixão pela comunicação, vendo algumas demandas na cidade de Barreirinhas, de escassez de informação, de valorização do profissional e do morador daqui. Eu uni uma utilidade com um desejo, um sonho, que era produzir um material impresso, que foi batizado como Revista Local Mania, de circulação local dentro de Barreirinhas, com o foco de dar visibilidade ao empreendedor da cidade, ao morador da cidade, trazendo o barreirinhense, o morador daqui, como o grande protagonista, como o assunto principal do nosso conteúdo. Nós sabemos que Barreirinhas é conhecida agora mundialmente, um destino de luxo, um dos destinos mais desejados realmente do mundo, que é os Lençóis Maranhenses. Então todo o foco de visibilidade, de mídia, sempre foi para o destino turístico, e está correto, Mas eu senti que o morador também precisa ter esse destaque, porque é ele quem está nos bastidores, é ele que produz tudo que Barreirinhas oferece para o mundo. São as pessoas que fazem, na verdade, o destino, de fato, ser o que ele é. Então, eu trouxe essa proposta e aí convidei as empresas e se tornou literalmente uma mania de informação. As pessoas eram ansiosas e desejavam ter um impresso, Ele era periódico, primeiro mensal, depois bimestral, depois se tornou trimestral, e as pessoas ansiosas a cada edição. E nós vimos assim o papel tão fundamental de valorização que ela gerou no coração do barreirinhense. Contamos muitas histórias de empreendedores, de pessoas que fazem histórias em outras áreas na cidade, tanto no turismo como no comércio, como histórias populares também, a nossa comida que é riquíssima e, por que não, o nosso destino, que Lençóis com certeza sempre vai ser o principal assunto desse lugar. E a revista, você fala dessa riqueza, dessa contribuição com os teus conterrâneos, de dar visibilidade. Sim. E como é para você essa responsabilidade de atrair tantos olhares para a revista Local Mania? Nossa, eu vejo um alvo alcançado. Eu encaro essa responsabilidade como um prêmio, mediante o que a gente foi construindo em 9 anos, Não foi sempre sims que nós recebemos. No início era muitos nãos. Por quê? Porque numa era digital, que já é de 2015 para cá, já estávamos bem conectados, as redes sociais já eram muito usadas. Como diz uma pessoa naquele tempo, disse assim: hoje ninguém chega no consultório pedindo revista para olhar, pede a senha da Wi-Fi. E realmente foi esse o momento que a revista Local Mania esteve. E assim, ela provou que mesmo nós estamos numa era extremamente digital, extremamente conectados com o mundo digital, a revista ocupou o seu espaço de informação, de entretenimento, de valorização. É lindo até hoje olhar o olhinho brilhando do morador, de quem é daqui da região, olhar, reconhecer pessoas, ler as histórias, dá prazer de você ler histórias de pessoas mais próximas de você, do tiozinho que vende ali na esquina, do grande empresário que está ali naquele comércio grande, do estudante, da professora. Então, assim, aumentou a responsabilidade quando aumentou a admiração. E aí mais e mais as pessoas esperavam, e agora o que a revista vai trazer pra gente? E a gente foi aí ganhando maturidade nesse cenário, nesse ramo. Bom, Josi, você falou em especial que são dos moradores da região, as histórias que estão ali na revista. Sim. Foram quantas edições
e a quantidade que você pode falar que tem a participação do público daqui de Barreirinhas. Tem em média esses números? Como é que foi assim esse trajeto? Tá, ela sempre teve uma pauta de valorizar o empreendedor, aquele que começou, ou grande ou pequeno, mas assim, fazendo aquela correlação entre como ele começou e como ele está. Então, nós tínhamos uma coluna especial de empreendedorismo. Nós tínhamos já que eu digo por que tínhamos, é porque a revista impressa, antes de continuar a fala, ela deu uma pausa na impressão no período pandêmico. E aí, porque não pode ficar papel, transmitir aquela coisa, a gente deu uma pausa na impressão. E ela continuou galgando aí na rede social e todas as oportunidades. Voltando ao que eu estava respondendo, então ela tem algumas colunas assim, entrevistando pessoas que escolheram morar nesse lugar, por que elas escolheram estar aqui, entrevistávamos histórias diversas, um mergulhador que autodidata, nunca fez nenhum tipo de curso, só morando na beira de um rio, já ajudou em resgates muito complexos aqui no Rio Preguiça, porque precisa conhecer esse rio. Até os profissionais, equipes profissionais como bombeiros, etc., já precisaram da ajuda desse mergulhador, uma história que até hoje me marca muito. Tem inúmeras histórias como essa. A revista sempre foi impressa 2.000 unidades em cada edição. Foram 19 edições ao total, no período até 2019. Foram 19 edições e 2.000 publicações distribuídas gratuitamente, que acabam, Ieda, simplesmente nos primeiros dias. Não chega a uma semana, as edições que já são limitadas mesmo, e muitos colecionadores já corriam nos pontos de entrega e já pegavam a sua. Então, assim, o alcance desse público não é calculado, considerando que são 2.000 revistas e que passa na mão, em média, do mínimo de umas 5 a 10 pessoas, por aí nós temos aí um cálculo de quantas pessoas pegam na revista Locomania. Só 2 conseguem guardar, 2.000, né? Mas, com certeza, o alcance é muito maior. E, assim, o número de envolvidos nessas edições, juntando parceiros, juntando histórias, acho que em média eram envolvidos entre parceiros e histórias umas 40 pessoas por edição. Então, se foram 19, nós temos aí mais ou menos esse cálculo, essa matemática. E aí, depois que nós decidimos, na verdade não decidimos, né? Fomos forçados a parar. Por aquele momento, que foi os anos de 2020 e 2021, eu fui adentrando em outros negócios, foram surgindo outras possibilidades. O mundo digital é muito extenso, então a gente foi também criando conteúdo mais para as redes sociais. Paralelamente já existia também, junto com a revista, o mapa impresso, que aí a gente pode falar depois. Então, assim, eu produzia conteúdo diretamente para um público do turismo, mas conteúdos para o público da cidade, que quer saber, né, novidades do comércio, da vida de consumidor e tudo mais. E aí foi surgindo outros negócios, e eu acabei, hoje eu tenho outros negócios paralelo à revista, né, já temos assim 4 empresas a mais. Então, assim, o empreendedorismo me picou, no bom sentido, entrevistando empreendedores, conhecendo a história de empresas, ouvindo essas histórias para poder retratá-las na revista. Eu fui me apaixonando, me contagiando até com as lições que eu ouvia das pessoas que eu entrevistava e que hoje eu aplico na minha vida empresarial, que hoje eu faço escola com o que eu recebi de informação, de inspiração, para hoje estar galgando. Então a revista ela não ficou só na impressa, ela virou uma rede muito conhecida no Instagram, que até hoje é a nossa principal força, se tornou programa televisivo também, que era um sonho que saiu do papel, o mapa impresso, e aí outros projetos, assim, porque a gente começou também a ser muito convidado para grandes eventos, tanto regionais como também nacionais. Como surgiu, claro que nós sabemos que teve um trabalho aí de anos, sim. Mas quando surge essa oportunidade a nível nacional, como é que tu se sentiu nesse momento? Então, Ieda, a história a minha relação com essa emissora de coração, que é a Com Brasil, foi muito especial porque o Fernando me encontrou através do meu trabalho no Instagram. Através desse trabalho voluntário que eu já desenvolvia, de produzir informação para o turista daqui. Tem muita coisa na internet, mas não são informações sintetizadas sobre Lençóis Maranhenses. Eu comecei a fazer isso de maneira voluntária porque eu queria aquele conteúdo na minha rede social. E aí, o Fernando teve uma ponte entre nós dois e ele me encontrou
E ele começou a me incentivar: Josi, que maravilha a tua abordagem. Até por saber que Lençóis Maranhenses é um dos principais destinos do Maranhão. E ele já ficou encantado com isso. E ele viu em mim, né, aquele potencial de comunicação, assim, nada mais justo do que ela, que já está em Lençóis Maranhenses, divulgar isso pro Brasil. E ele queria muito o Maranhão na emissora dele. E aí, quando foi ano de 2023, ele falou que tinha uma viagem para o Nordeste. Quando veio, nos reunimos, formalizou o convite, externei o meu sonho para ele, que na verdade ele estava sendo uma resposta de oração. E obviamente que era irrecusável, eu senti que era o tempo, ele já é um grande incentivador, um grande entusiasta. E nós estreamos em dezembro de 2023, né, ano passado, saiu o nosso primeiro programa, mas ele foi gravado lá por meados de julho, enfim. E saiu, demos um start nesse grande sonho, que é chegar na rede nacional de televisão. Durante esses quase 10 anos, qual foi a tua maior dificuldade para te manter até hoje? Gente, parece clichê o que eu vou falar, mas assim, eu não consegui viver do sustento produzido pela revista nos primeiros anos. Então, o que segurou a existência dela foi acreditar mesmo em algo maior. Então, os primeiros anos eu mais investia do que eu ganhava, porque eu acreditava que isso fazia a diferença na vida das pessoas, na vida dos negócios e na minha vida, consequentemente. Eu sentia que eu estava sendo relevante, que não era meramente um negócio para ganhar dinheiro. Eu sei que a comunicação dá dinheiro, mas existe uma trajetória para chegar nesse finalmente. Então não foram os primeiros anos, não foram louros, infelizmente. Foi muito perrengue, eu tinha que me dividir em outras coisas. O mapa surgiu, inclusive, de uma necessidade, tanto de informação como também de rentabilização, para somar com a revista. Então, assim, nós rentabilizávamos com a edição, só que ela não era suficiente para sustentar a minha família. Meu marido, fotógrafo, e eu, a editora da revista, a idealizadora. Então, assim, a família inteira tinha que viver do projeto. Não foi fácil nos primeiros anos, e o que sustentou todas as fases, que dava aquele aperto no coração: será que essa vai ser a última? Será que vai ter a próxima? Era acreditando que eu estava caminhando para um lugar maior, acreditando que isso era uma construção para, por exemplo, chegar na televisão, alcançar mais pessoas, porque eu acredito que o nosso conteúdo é muito bom. O Maranhão tem muita coisa linda para mostrar, pessoas maravilhosas, histórias incríveis, profissionais incríveis que merecem o devido destaque. E eu queria ser esse canal. É algo que me realizava, mas é natural eu ser canal de bênção na vida de tanta gente, de receberem o destaque que elas realmente merecem e que talvez em outra hora não tinham oportunidade. Então, assim, foi por um ideal. Principalmente, o ideal foi o que moveu e segurou todos os anos. Os anos mais difíceis, os anos que foram melhorando, que foram surgindo os reconhecimentos, nomes relevantes, conhecendo o nosso trabalho, a gente estando presente em grandes eventos como a revista Localmania. Então, assim, a revista ela não me rentabilizou os 9 anos, mas ela me rentabilizou todas as portas abertas que eu tenho até hoje. Todos os produtos que ela gerou, as oportunidades, os famosos que tivemos acesso, os negócios que hoje eu tenho acesso, vieram dela. Então, eu já sinto que ela já me pagou. Bom, você falou muito do mapa, eu fiquei curiosa, mas já estou aqui com o mapa em mãos. Me fala desse mapa, o que tem nesse mapa que é tão precioso de informação, mas que é o diferencial dentre outras informações que tem aqui em Barreirinhas? Pela necessidade do turista entender como funciona o roteiro, como chegar, o que fazer, o que tem aqui. Por mais que tem muita coisa na internet, ela não é sintetizada, como eu já tinha falado. E o mapa simplifica. Uma coisa que eu descobri, eu sendo turista, todo turista ama mapa. Todo turista tem lá os Instagrams, tem o Waze, tem Google Maps, tem todos esses canais, mas não substitui a segurança de um turista estar com um mapinha na mão. Então a gente descobriu essa realidade em 2016, onde começou o primeiro mapa. O Estado, o governo do Estado até então, os órgãos oficiais não tinham algo específico de Lençóis Maranhenses. Eu vi essa oportunidade, criamos o impresso. As empresas locais apoiaram e eles também, como Secretaria do Estado, apoiou disponibilizando o mapa por 4 anos lá no aeroporto de São Luís. Estamos, inclusive, em processo para que retorne lá com a nova edição, que é esse, que foi lançado já esse ano de 2024. Né? Também teve a pausa pandêmica, aí ele retornou esse ano o mapinha. E assim, todo turista ama.
E Eda, se eu te falo, nunca você vai encontrar um impresso desse, por exemplo, numa lata de lixo, porque o turista, principalmente o estrangeiro, ele valoriza extremamente. Dentro dele tem informações de passeios, como que é a estrutura urbana de Barreirinhas, e do outro lado tem o guia, pousadas, agências, transporte, alimentação, para a pessoa que vier para Barreirinhas se situar. Você fala, Josi, sobre o mapa e logo vem à cabeça, tanto de trabalho você deve ter uma equipe, uma produção. Quem te ajuda nesse trabalho? Olha, tivemos vários profissionais ao longo desses 9 anos. A minha força máxima nos primeiros anos era eu e meu marido, que vendia, que editava, que corrigia a diagramação. Eu só não sabia, não tinha era curso de diagramar, porque senão até isso, né? Ele que fazia as fotos, a gente vendia, enfim, tudo era o comercial, a divulgação, tudo era nosso, inclusive a distribuição. Éramos nós que fazíamos a distribuição dentro e fora do estado. Sempre levamos o mapa de Lençóis Maranhenses para a BAV, que é a maior feira internacional de turismo da América Latina. Ela sempre era em São Paulo, hoje ela acontece em alguns estados. Esse ano para a BAV novamente. E quem íamos? Eu e meu marido. E aí, ao longo do tempo, tivemos outros profissionais terceirizados. Hoje, nessa produção aqui desse mapa atual, eu tenho uma grande contribuição de um braço direito e esquerdo meu hoje, que é a Thaís Rocha. Inclusive, ela quem levou pessoalmente o mapa, né, nos representou lá em Brasília, na Feira Internacional de Turismo. Então, hoje eu tenho uma Thaís, eu tenho um apoio na edição, na parte de assessoria, que é a Lua Costa. Os outros profissionais são terceirizados, mas assim, é até injusto listar todo mundo que já passou, porque já passou muita gente pela revista Local Mania. Tem todo um fruto aí de um trabalho, Sim. Uma carreira. E eu quero aqui deixar meu agradecimento à Thaís, né? A Thaís é a produtora também aqui da Josi, da revista, e nos deu todo o suporte carinhosamente. Isso faz toda a diferença na nossa vida, em quem é comunicadora, que você sabe o quão difícil é. Nós estávamos conversando nos bastidores, fazer esse trabalho. E foi muito bom estar contigo, estar com tua produção, via Barreirinhas, conhecer um pouquinho, falar da importância da revista Local Mania, do mapa, de toda a tua trajetória. Eu já falei também nos bastidores o quanto isso me lisonjeia. E eu é que agradeço. O Museu do Reggae Maranhão retrata a trajetória do ritmo musical do reggae no estado. Localizado no Centro Histórico de São Luís, funciona de terça a sábado, das 9 às 18 horas. No domingo, das 9 às 13 horas. Estamos falando do primeiro museu temático fora da Jamaica. A Ilha do Amor é cheia de legados. Bota o capacete que as pedras vão rolar. São relíquias desde o disco de vinil, fotos, jornais até a radiola tradicional. A nossa viagem por aqui, de carona no pedacinho do Brasil, é conhecer o primeiro museu temático fora da Jamaica. As homenagens começam pelos tradicionais clubes de reggae de São Luís, Clube Pop Som, Toque de Amor, União do BF e Clube Espaço Aberto. Em cada sala, um vasto acervo cultural da memória do reggae, dividido em 4 espaços. A primeira sala é representada pelo Clube Pop Som, que nasce em 1975 no bairro Jordoa. O paredão de som é a famosa radiola, equipamento de som da época, elementos como o bar, o coladinho do dançar, o que simboliza a forma típica de marcar o reggae no Maranhão. Cada elemento lembra a história do reggae. A segunda sala é a internacional, uma homenagem à União do BF, União dos Moradores do bairro de Fátima. O espaço conta com vários discos de vinil, fotos, relíquias, a guitarra da banda maranhense Tribo de Jah e tantas outras pedras preciosas da história do reggae no Maranhão. Já no painel é exibido a linha do tempo, pontuando as datas que marcaram a época do início do reggae. O espaço do museu é uma homenagem ao Clube Espaço Aberto, que está em pleno funcionamento. Uma das divas do reggae que tem presença marcada por aqui é Célia Sampaio, que representa toda a força feminina no reggae como uma das grandes ícones do reggae maranhense.
Quer saber mais? Já te programa para conhecer o Museu do Reggae no Maranhão, aqui na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. Olá, eu sou Rivane Almeida Santos, mas todos me conhecem por Rivas. Sou de Presidente Médici do Maranhão, antiga Santa Teresa do Baruá, e resido em São Luís há 30 anos, onde estudei, sou turismólogo e trabalho com telefonia e com arte. No campo da arte, que é o que me trouxe aqui, desenvolvo trabalhos ligados ao carnaval, à dança, ao folclore, ao bumba meu boi, à moda, criando cenografias, fazendo fotografias, criando figurinos e por aí vai. Então, assim, sou uma pessoa basicamente autodidata, que vou desenvolvendo o meu trabalho à medida que as necessidades vão aparecendo e aí vou descobrindo novas possibilidades, novos talentos. Comecei a descobrir meu talento ainda muito criança, quando as necessidades da comunidade foram aparecendo. Primeiro, necessidade de trabalhos escolares com desenvolvimento para datas comemorativas, de cestinha por Dia das Mães, de brinquedos feitos com argila, com material reciclado. Posteriormente, foram surgindo as necessidades, por exemplo, que quando eu era criança, existia muita mortalidade infantil no Maranhão, inclusive na minha cidade. Então, uma das coisas que eu sempre era chamado para ajudar era na decoração dos caixões dos anjinhos, com papel de seda, com flores de papel de seda. Então, aquilo dali foi me ajudando a desenvolver habilidades manuais com tesoura, com cola e com tudo, que me fez olhar para outras possibilidades de arte. Quando eu vim para São Luís, tive um desafio que eu nunca tinha imaginado, porque eu fazia as coisas sem uma pretensão artística. Então, quando eu chego a São Luís, em um dos aniversários de uma sobrinha minha irmã chegou em casa com uma revista e diversos materiais, dizendo: tá aqui o material para você fazer a decoração do aniversário, né? Então, este primeiro desafio foi importante para mim, porque eu já comecei a olhar as possibilidades de produção artísticas e ver o resultado e ver a minha capacidade, porque o resultado foi muito bom, foi muito próximo do que a revista mostrava e do que era esperado. E a partir de então, comecei a fazer uma coisa ou outra, e então conheci o meu companheiro, que já era artista plástico, e eu não, antes de eu conhecer, eu o desconhecia mesmo, não sabia da sua história, não sabia o que fazia. Então, a partir do momento que a gente começou a se relacionar, casou muito bom a nossa história, os nossos talentos e tal. E a partir dali, outras coisas foram aparecendo, outros projetos foram sendo desenvolvidos, né? Além disso, o meu gosto pela fotografia foi crescendo, foi aparecendo, o meu olhar para a cidade, né, foi se desenvolvendo, e eu fui procurando registrar as belezas da cidade, né? E isso me levou a querer fazer o curso de artes, e isso me levou depois que eu acabei deixando o curso de artes de lado, porque ele voltava para lecionar e eu não queria lecionar, eu queria ser professor. E fui fazer turismo. Nesse curso de turismo, eu me achei com mais paixão, com mais carinho e responsabilidade pela história da cidade e por mostrar nossa cidade para o resto do mundo via internet. Então eu criei um perfil chamado Galeria Rivas, onde eu posto fotos de belezas de São Luís, né? Obviamente que São Luís não é uma cidade europeia, com tudo perfeito, com tudo redondo, mas aqui a história, aqui a cultura, aqui a beleza, aqui há o que a gente mostrar, há pessoas que a gente possa mostrar, porque tudo isso aqui foi feito por gente, foi feito por nós.
E essa satisfação eu tenho de querer mostrar o que o meu Maranhão, o que nossa gente tem, que foi construído, o legado que começou lá em 1612 e chegou agora. Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande. E esse trabalho com o choro me abriu portas dentro da comunidade. Então, comecei a trabalhar também com produção de figurinos para algumas artistas de São Luís, fazer fotos de divulgação de artistas, comecei a fazer projetos de fotos que foram, não só projetos de fotos, mas as fotos em si que foram para capas de CDs. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Tem um trabalho que eu acho fenomenal, que foi feito recente e que me fez ser chamada aqui para o Pedacinho do Brasil, que é o troféu Babaçu, né? Esse ano nós fizemos o troféu definitivo. Eu vou falar do ano passado primeiro, que foi feito em 2023. Eu fui convidado pela Secretaria da Agricultura Familiar para fazer o troféu Babaçu, para fazer o reconhecimento das personalidades ligadas à agricultura familiar no estado. E pouca gente sabe, mas a minha mãe foi quebradeira de coco, né? Então, quando eu nasci, ela já tinha mudado a sua forma de trabalho de existência, mas ela cresceu quebrando coco e ajudando a mãe na sustentação dos irmãos. Nisso, eu já cresci com este carinho. Além disso, meu pai tinha uma verdadeira adoração pela palmeira do Babaçu, né? Que ele achava a planta mais linda, a árvore mais linda de todo o Brasil. E ele tinha na sua chácara, na entrada principal, quem entrasse era recebido por uma palmeira de Babaçu lindíssima, imponente, sabe? E aquela árvore sempre me foi referência. E agora, ter a honra de materializar um troféu estilizado que leve a representatividade dessas mulheres guerreiras, que na sua maioria são mulheres pretas, que é um trabalho sustentável, que não agride o terreno, não agride a natureza, não agride patrimônio de ninguém. E eu tenho muito orgulho de poder participar, de poder contribuir com a minha arte, com o meu trabalho. Então, o livro Chorografia do Maranhão, 54 Bambas em Entrevista, surgiu a partir de um convite do Ricardo Almeida Santos, que é meu irmão, apresentador do programa Chorinhos e Chorões da Rádio Universidade FM, que convidou a mim para registrar e ao jornalista Zima Ribeiro para fazermos juntos a entrevista desses instrumentistas de chorinho que residem em São Luís. E surgiu a partir daí um projeto que foi publicado e divulgado pelo jornal O Imparcial durante 3 anos. Após o projeto, decidimos transformar em livros. Aí fomos capitanear recursos para fazer a editoração, para fazer a boneca, para poder fazer a divulgação. E é um livro que já foi, inclusive, usado como embasamento, né? Um dos livros pesquisados e usados como embasamento para tornar o choro patrimônio nacional pelo Ministério da Cultura. Então a gente tem muito, muito, muito orgulho desse trabalho. A parceria com o Ricardo, a parceria com o Zema sempre rende bons resultados, porque são pessoas comprometidas, pessoas sérias. A gente não se constrói sozinho. A gente sempre depende de estar dando as mãos para o outro, de estar aprendendo com o outro, com erros também, mas principalmente com os aprendizados que esses erros possibilitam. Então, assim, falar de mim é de falar de toda essa gente que contribuiu com a minha formação, com o que eu sou hoje, para hoje eu ser o Rivas. E esse foi o Pedacinho do Brasil. No próximo sábado tem mais, aqui na Com Brasil TV. Tchau, tchau. Te aguardo.